sinusite, que eu estou há quase 10 dias tratando, agora que eu estou melhor. Eu não estava conseguindo falar sem tossir. E aqui eu me emocionei muito na noite de hoje. O primeiro louvor que eu decorei, vocês cantaram aqui, quando eu me converti, que eu tinha 13 anos de idade. Vocês cantaram louvores aqui da época que eu estava na Assembleia de Deus. Vocês cantaram louvores aqui de uma época que minha esposa nem sonhava em vir morar no Brasil. Que minha esposa não é brasileira, é cubana. Vocês não têm noção do quanto foi emocionante ver aqui as diversas denominações unidas louvando o Senhor. Então, pastor Marcelo, não faz mais isso comigo, não, que meu coração não aguenta. Não aguenta. Se você abriu, por gentileza e bondade, acompanhe a leitura a partir do versículo 12, que diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Meus irmãos, eu gostaria de refletir junto com vocês hoje, na noite de hoje, sobre a beleza da união entre a poesia humana e a realidade da promessa divina, que se encontra nesse lindo texto que nós lemos. E o tema que Deus tocou no meu coração para que eu nomeasse a mensagem de hoje é a inabalável vitalidade do justo ao se tornar idoso. Quando nós nascemos, nós só temos uma certeza na vida. Qual é? Que nós vamos? Gente, vocês estão afiados. Cremos em Deus Pai, cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos no Espírito Santo, cremos que ao terminar essa vida iremos para o céu. Porém, ninguém quer morrer cedo para encontrar com Jesus, né, irmão? Existe um ditado popular que eu aprendi há alguns anos, alguns 20 anos atrás, com um radialista que na época era da Rádio Tupi, depois foi para Globo, depois voltou para Tupi, não sei se ele ainda está em rádio, que é o Roberto Canásio, que ele abriu o programa dizendo o seguinte provérbio: você nasce sem pedir, você morre sem querer, portanto, viva o intervalo. E é do momento do nascimento à morte, nós damos início a um processo natural do nosso corpo chamado envelhecimento. Só que no início desse processo, ninguém acha ruim. O início do processo não nos choca e até achamos lindo o processo de envelhecimento, por que não dizer que achamos fofo? Quer ver como é que você vai concordar comigo? Quem aqui nunca se encantou com um bebê? Tem alguém que nunca se encantou com um bebezinho? O seu crescer, engordar, ver seus cabelos crescerem, nascerem seus primeiros dentinhos, o seu engatinhar, primeiros passinhos. E o que falar das suas primeiras palavras? Mamá, papá, vovó, vovô. A gente se encanta, a gente acha fofo. A gente acha lindo o processo de crescimento, de aprendizagem e amadurecimento. Porém, não observamos que este mesmo lindo caminho que está sendo trilhado tem o nome de processo de envelhecimento. A criança está envelhecendo. Ela não está só crescendo. Ela não está só amadurecendo. É um processo do momento que nasce até o último segundo de vida, nós vamos passar por ele. Deveríamos aprender a olhar para este processo com carinho e retirar algumas lições dele. Afinal, ele nos acompanhará até o nosso último segundo de vida,
tal qual o nosso processo de santificação, que diz lá em Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra em minha vida, na sua vida, vai aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Assim como o processo de santificação, ele não tem fim, ele vai até o último segundo de vida, assim também é o processo de envelhecimento nas nossas vidas. Nós temos duas opções. Ou nós envelhecemos, ou... Alguém aqui deseja não envelhecer? Quem aqui não quer envelhecer, levante uma de suas mãos, por favor. Que a gente faz a oração de passagem logo, pedindo para Deus acelerar. Não, graças a Deus. Justamente por isso, no meu último aniversário, quando eu completei 50 anos de idade, eu vesti uma camisa muito estilosa que dizia assim: envelheci. A outra opção era pior. Foi a camisa que eu olhei assim: é isso que eu quero para mim. Quantas vezes nós chegamos à conclusão que envelhecer não é fácil? Quantas vezes olhamos no espelho e sentimos as marcas do tempo no corpo, as dores nas articulações, o cansaço do dia a dia? Você começa a engordar ou emagrecer. Os cabelos começam a cair da sua cabeça. Da sua cabeça. Ou então, parece que você foi passear na neve, numa tempestade de neve. Fica com o cabelo branquinho, parecendo que caíram um monte de floquinhos de neve. Você lembra, meninas, vocês que são meninas 60 a mais, vocês lembram da crise que foi quando começaram a aparecer seus primeiros cabelos brancos? Quem nunca arrancava? Aí vinha alguém com aquela lenda gospel e dizia assim: não, se arrancar um, nasce dois. Gente, se isso fosse verdade, eu arrancava tudo para ver se povoava aqui. Não é. É um processo natural. E para piorar, ainda tem a frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz o seguinte: cada um cabelo branco que nasce na nossa cabeça é a morte nos desafiando para um duelo. Mas para entender essa jornada, Tim Challies destaca o seguinte: a velhice é uma condição, um estado, enquanto o envelhecimento é um processo. O processo de investir esforço e constância que, ao longo do tempo, determinarão a nossa condição final. Meus amados, se por um lado o envelhecimento nos lembra da nossa finitude, por outro lado, o envelhecimento fala da preservação divina. Ele trata da preservação divina para com cada um de nós. A nossa sociedade muitas vezes descarta o idoso, focando no valor da força física da juventude. Só que ao olharmos para os nossos idosos, precisamos entender que na maioria das vezes as rugas não são marcas de expressão, mas são sim registros de histórias de vida, marcadas por experiências profundas, as quais são entalhadas nos seus rostos. Os anos de vida não devem ser vistos apenas como uma contagem quilométrica, ou a quilometragem da tua vida que avançou, mas sim como uma coletânea de experiências que culminaram na maturidade e na sabedoria que você adquiriu. Olhando por esse ângulo, precisamos nos conscientizar da necessidade do amadurecimento espiritual para a terceira idade. Não nos tornamos idosos temente a Deus do dia para a noite. O envelhecimento abençoado é o resultado de uma caminhada diária de fé. A verdade que Deus nos revela através da Bíblia é que Ele olha para a velhice com outros olhos. Para Deus, a velhice na sua presença não é o fim da utilidade, mas, como diz ali aquele versículo, é a fase de maior frutificação, porque na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor.
Mas vamos voltar ao Salmo. O Salmo diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Nesse texto nós percebemos, irmãos, o grande contraste da vida. O Salmo 92 faz um contraste poderoso, assim como no primeiro Salmo. Se por um lado o ímpio é como a erva, como a grama, que cresce rápido, parece verde por um momento, mas é frágil, raso e logo seca no calor. Por outro lado, o justo é como uma árvore grande, não é como o capim que o vento leva. O justo tem raízes profundas, estrutura forte e vida longa. O versículo 12 fala: o justo florescerá como palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Quando eu fui pesquisar sobre essa palmeira, eu levei um susto muito grande. Eu não fazia a menor ideia que essa palmeira era a palmeira tamareira, que é daquele fruto que você compra na Casa Pedro, em casas similares. Tâmara sem caroço. O nome dessa palmeira é palmeira tamareira. E ela tem seus 3 aspectos: a flexibilidade, doçura e prosperidade. Na flexibilidade, ela tem flexibilidade nas tempestades. E você, como morador do Rio de Janeiro, você tem uma noção do que é uma tempestade de chuva e vento. É claro que nós não passamos por furacão, não, graças a Deus não temos terremoto, mas temos uma noção do que é uma tempestade. A palmeira não tem a madeira rígida comum. O seu tronco, ele é feito de fibras flexíveis. Por isso, quando o vento sopra, ela se dobra e pode chegar a tocar no chão sem se quebrar. Só que quando a tempestade passa, ela se levanta. A tamareira, ela tem a característica da abundância. A tamareira, ela demora a dar frutos. Ela começa a dar seus primeiros frutos entre 6 a 10 anos. Para começar a dar os seus primeiros frutos. Mas atinge o pico de doçura e produtividade entre 30 e 80 anos. Para o fruto ficar, doce. E começar a produzir com força. Lembra que de 30 a 80 anos. Porém, o seu tempo de produtividade pode chegar de 100 a 200 anos. Ela fornece um fruto doce, rico em energia e ferro. À medida que a árvore vai envelhecendo, os seus frutos vão ficando mais doces e são mais cobiçados, como diz a enciclopédia de Strong. Meus irmãos, uma árvore que é plantada pelo Senhor num local desértico e que ela no tempo próprio começa a frutificar, ela vai amadurecendo. Quando ela começa a produzir frutos doces, frutos saborosos, que chega ali na plenitude, ela continua produzindo frutos por mais tempo, o dobro do tempo que ela levou para começar a produzir e chegar nesse nível de frutos. Você parou para pensar que é com essa árvore que o Senhor compara o justo? Aquele que é plantado na casa do Senhor? Assim como a palmeira tamareira, o idoso crente aprende a dobrar os joelhos nas tempestades da vida sem se quebrar. A sua vida exala a doçura da experiência de Deus. O idoso não pode ser visto como
apenas a pessoa que envelheceu. Na verdade, o idoso é um jovem que deu certo. Nem todo mundo tem a disponibilidade, nem todo mundo tem a bênção de chegar à idade feliz, à terceira idade. Nem todo mundo tem a oportunidade de chegar a ser idoso. Quantas pessoas que vocês conheceram que nunca chegaram a usufruir desse privilégio? Quanto ao cedro do Líbano e seus 3 aspectos, força, proteção e autoridade espiritual, ele tem um tronco forte e resistente. Tem um comentário na Bíblia de Estudo, linguagem de hoje, que diz que o cedro era admirado por ser altíssimo, forte e imponente. O Salmo 104:16 diz que as árvores do Senhor são bem regadas, os cedros que ele plantou. Olha o cuidado de Deus, irmãos. Olha o cuidado de Deus. Deus plantou numa região árida e é Ele que cuida. É Ele que planta, é Ele que cuida, é Ele que dá o sustento, é Ele que dá o crescimento. E não só isso. A prova d'água e do tempo. O cedro resiste a tempestades e chuvas pesadas. Sua madeira possui um óleo essencial com cheiro suave que afasta pragas e insetos e evita o apodrecimento. O cedro. O mesmo cedro que o Senhor está comparando a vida do justo. Assim também é a fé de quem caminha há anos com Deus e ganha essa resistência espiritual. As lutas da vida não conseguem apodrecer o coração de quem confia no Senhor. Com essa força do cedro, com essa força firme do cedro, isso transforma a terceira idade em uma coluna para a igreja. O saudoso pastor Samuel Rodrigues de Souza dizia o seguinte, presta atenção nessa frase dele: os idosos devem ser leões de Cristo, ficar sempre vigilantes, devem ajudar o pastor como os 70 idosos que ajudaram Moisés na condução do povo para a terra prometida. Deus tem um plano para os idosos. Em todo o mundo, atualmente, há mais idosos do que crianças. É uma força que se levanta muito forte e ninguém conseguirá detê-la. Mas talvez você esteja me ouvindo na noite de hoje e neste momento esteja se perguntando: Pastor Marcelo, de onde vem essa força? Da palmeira, do cedro. Como é possível continuar de pé depois de tantos anos de lutas, perdas, cansaço? Talvez até agora você tenha olhado para o lado errado do texto. A resposta não está na árvore. A resposta está em quem plantou essa árvore. O texto diz: plantados na casa do Senhor, a origem da nossa força. No Salmo 92:13 diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. A fonte da vitalidade do justo não está nele mesmo, mas em Deus. Uma árvore não pode ficar sendo transferida de um lugar para outro, pois fatalmente, se isso acontecer, ela seca e morre. Pois nessas transferências das árvores, quando fazem, é muito comum, quando vão construir um condomínio, condomínios gostam muito de palmeiras, mas demora muito a crescer. Então eles cortam, encomendam palmeiras e cortam, já plantam palmeiras ali com uma certa altura. Só que esse processo, irmãos, ele danifica, ele corta as raízes, enfraquece. A nossa vida precisa estar firmada, enraizada na presença do Senhor, na comunhão com a igreja e na palavra de Deus.
Nós não podemos deixar de ter nossas raízes fixas, fincadas em Deus e na sua palavra. O cedro tem ele tem raízes profundas. E essas raízes profundas, elas fazem com que a árvore ela se mantenha no calor escaldante do mais árido deserto. Olha a perfeição de Deus. Deus planta uma árvore num local árido que não tem água, num local em que, como eu vou te dizer, num local que qualquer pessoa que fosse projetar aquilo ali não conseguiria fazê-lo. E ali ele cuida, mas ele planta essa árvore e ele tem um plano perfeito, porque ali, se ali não tem água, ele vai fazer com que essas raízes desçam até o mais profundo da terra, para encontrar o lençol freático, para que essa árvore possa ser nutrida, alimentada, sustentada, que ela possa crescer. E ela não cresce apenas, ela dá sombra, ela dá fruto, ela dá sustento. E disso tiramos a preciosa lição de que mesmo que o ambiente ao nosso redor seja árido, difícil, mesmo que faltem recursos ou saúde do corpo, ou a saúde do corpo balance, quem está plantado em Deus busca água na fonte que nunca seca, busca a fonte no Espírito Santo de Deus. Mas estar plantado na casa do Senhor, irmãos, significa também encontrar uma igreja acolhedora. Como diria Dom José Antônio Peruso, em muitos casos o semblante sofrido, as lágrimas copiosas e a solidão nos fazem lembrar do Cristo sofredor. O sorriso humilde, a serenidade de quem sabe viver com pouco, a experiência constante de quem já conheceu a força que vem de Deus, fazem-nos bem lembrar de que uma boa pastoral depende menos de genialidades humanas e muito mais de mentes e corações que sabem ouvir a voz do Senhor. Por isso, vivemos um tempo em que precisamos atentar aos nossos idosos. E hoje eu falo uma coisa para vocês. Eu vou sair daqui muito feliz. Porque eu não estou encontrando somente nesta igreja uma liderança, um povo preocupado em acolher e cuidar dos idosos, mas eu estou vendo em várias igrejas, diversas denominações, como disse o pastor Samuel, idosos se levantando, sendo verdadeiros leões de Cristo dentro da igreja, verdadeiros soldados. É imprescindível descer humildemente os nossos ouvidos à altura dos seus lábios, dos lábios dos idosos, para ouvir o que eles pensam e como desejam e precisam serem tratados. Pois por incrível que pareça, irmãos, mesmo no dia de hoje, com toda a evolução que nós temos visto em nossas igrejas, existe para o idoso a real necessidade do afeto e do vínculo. Essa convivência comunitária tende a um clamor profundo do idoso. E aqui eu lembro de uma frase de uma pessoa que nós perdemos há uns 4 meses atrás, que foi o irmão Romildo Pimentel, em uma atividade intergeracional, como esse grupo de dança, eu acho que da Nova Vida, que veio de Azul. Gente, como foi lindo, tudo aqui foi lindo, mas ver
meninos tão jovens, dançando com idosos. Que coisa linda esse trabalho intergeracional. Meus irmãos, num trabalho assim, onde os idosos foram conversar com os adolescentes lá na igreja, teve uma frase que me marcou quando o irmão Romildo olhou para os adolescentes. Na época ele tinha seus 80 anos, virou e falou: gente, quando vocês passarem pela gente, fala com a gente. A gente gosta de vocês. A gente ama quando vocês falam com a gente. A gente ama quando vocês puxam o assunto, cumprimentam a gente. Meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, criança, idoso também gosta de ser bem tratado. Idoso gosta de carinho. Na noite de hoje eu afirmo sem medo de errar algo muito importante sobre a quebra de barreiras e o carinho. É interessante observar como uma geração que não foi forjada pelo toque, pelo carinho, se rende ao carinho. Ver aqueles que têm uma imagem séria, sisuda, se desmancharem ao receber um beijo nas mãos, na testa, é de um valor inestimável que vocês não têm noção. Eu vou confessar aqui quase que um pecado para vocês. Eu sou pastor, fui consagrado em outubro, mas já trabalho com terceira idade há 8 anos. E eu sou assim, desde a época, início de seminário já era assim, desde o início da pandemia eu me tornei nisso. Eu sou o cara que, sabe os idosos? Imagina do idoso mais simpático ao idoso mais mal-humorado e encrenqueiro. Eu estou ali no meio. Imagina, eu abraço, beijo, tomo bênção. Quando vai começar o culto, eu não sou o pastor da igreja, não tenho responsabilidade de pregar, sou pastor de terceira idade. Eu saio da EBD, da onde eu estiver, eu vou em cada banco e falo com cada idoso da igreja. Seja visitante, seja não for. O visitante fica por último. Eu vou nos meus idosos. Sempre dá para falar com todos os visitantes, gente. Mas a minha prioridade são os idosos. Eu vou lá, falo com todos eles. E nessa brincadeira, antes de começar o culto, eu corro para falar com todos eles. Quando eu sinto que o culto vai terminar, eu lá para fora. Vou lá para fora. E aperto a mão deles, abraço, dou beijo, mexo no cabelo. Às vezes até falto com respeito, porque boto apelido e chama assim, com apelido. Mas por que eu faço isso? Sabe por quê? Porque eu cheguei a uma triste conclusão. Em nível de terceira idade, todo encontro pode ser o último. A gente não sabe. E eu me recuso a perder a oportunidade de abraçar meus irmãos, de dar um beijo, de fazer um carinho, de dizer boa semana. E o mais interessante disso tudo, gente, é que essas atitudes que não são planejadas, não faço isso para ganhar galardão, é porque é meu jeito, eu sou assim, eu mexo com todo mundo, brinco com todo mundo. Mas isso reflete nas pessoas de uma forma diferente. Para mim são 10 segundos com cada um. Muitas vezes é menos do que isso. Tá ali na porta: oi, minha irmã, boa semana. Aí chega: ô, meu amor, como é que tá? E não pense que sou eu que boto apelido, não. Eles também me botam. Tem uns 5 idosos lá que me chamam de meu malvado favorito. Não sei por quê. Não sei, eu não entendo. Eu queria que depois alguém, aí a galera da revelação, se sentir de Deus, me conta. Eu não entendo por quê, pastor. Não entendo. Mas eu vou te contar 2 casos de 2 pessoas que me emocionam muito. Não vou citar nomes aqui,
Tem um senhorzinho, vou chamá-lo de Paulo. Não é Paulo o nome dele, mas vou chamá-lo de Paulo. Seu Paulo, imagina aquele senhor sisudo. Entra mudo e sai calado. Esse homem é uma pessoa que, se eu trouxer aqui para um campeonato de versículo decorado, se juntar nós todos aqui, inclusive os pastores, eu acho que não ganham dele. Que a última contagem eram 830 versículos decorados. Esse senhorzinho, as pessoas têm medo dele, porque ele é o nosso canela de fogo. Quando ele vira e fala assim, eu estou orando por você, parece... Gente, Igreja Batista também rola isso, tá? De alguém... Eita glória! O pessoal virar e falar assim, olha, estou orando por você, eu não sei o quê. Viu o irmão P olhou, irmão Paulinho lá, olhou. Parece que ele está fazendo download do teu pecado, sabe? Mas não, é o jeitão dele. Eu passei a toda vez que passava por ele falar com ele. Hoje em dia, eu não passo um encontro sem dar pelo menos 2 beijos na careca dele. Esse homem, quando me vê, vira para minha esposa e fala coisas que eu viro e falo assim, meu irmão, tu é suspeito, tu me ama. E é uma pessoa que as pessoas têm medo, mas não têm noção da oportunidade que estão perdendo de chegar perto deste idoso e criar um vínculo e conhecer a pessoa maravilhosa que ele é. Uma pessoa solitária. Uma pessoa que eu dispenso a ela 15, 20 segundos por domingo de manhã ou por domingo à noite. E que por causa disso nutre um amor. Olha só, se você não tem amigo, se você não se sente amado, vou te contar um segredo. Dá um carinho para o idoso. Porque idoso, gente, idoso é que nem criança. Idoso, tu dá um carinho, uma atenção, ele apaixona. Não é? Só que tem uma vantagem. Por que você deve adotar um idoso? Vou te dar 5 segundos para pensar. Por que eu devo adotar um idoso? Exatamente. A criança, se você dá carinho, ela apaixona. A criança ora por você como idoso, ela se apaixona por você como idoso, ora por você como idoso, mas o idoso, quando faz aquele bolinho de fubá, vem com aquele potinho de margarina e fala, ô meu filho, eu lembrei de você. Gente, quer melhorar a sua vida? Abre seu coração para o idoso. Idoso é tudo de bom, gente. Uma outra experiência que eu tive no dia da minha consagração, eu estava muito emocionado, estava chorando horrores. De repente eu olho para o lado, minha esposa está regendo o coro da terceira idade. E eu vejo uma irmã que eu nunca vi, aquela irmã sair do banco. Ela vai todo culto domingo de manhã, senta ali no lugarzinho dela, entra muda, sai calada. E eu, descarado, irmão, aprende uma coisa, pastor Marcelo Suzano, me dê dinheiro, mas não me dê confiança. Se tu me der confiança, já era. Falei com ela a primeira vez, não gostou, a segunda vez não gostou, a terceira vez não gostou, mas continuou me dando a mão, vai ter que me dar a mão a vida inteira. Sempre falando com ela. No dia da minha consagração, quando eu olho para o lado, essa senhora que não sai do banco, que não vai nem na idade feliz, que é o nosso grupo, estava lá em cima cantando, louvando o Senhor. Minha esposa virou e falou, meu Deus, essa mulher te ama. O que tu fez para essa mulher? E nessa hora o meu cérebro maravilhoso fica assim, cri, cri, cri. Não sei. Eu só dou bom dia. Só pergunto, e aí, minha irmã, como é que a senhora está? Boa semana? Gente, as pessoas estão carentes. O idoso é carente. Lembra do versículo que foi lido aqui pelos irmãos da Assembleia de Deus? Levantem-se diante dos idosos. Honrem. Sabe quem está falando?
Eu, o Senhor teu Deus, foi quem ordenou isso. Mas eu te convido a abrir a sua Bíblia lá em Isaías 40. Abre lá em Isaías 40. Isaías 40 diz o seguinte: eu vou ler a partir do versículo 28. Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? A sabedoria dele, do Senhor, é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as suas forças ao que não tem nenhum vigor. Agora, jovens, olha para uma coisa aí. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías 40 nos mostra nesse texto de 28 a 31 o seguinte: você se lembra quando eu falei lá no início da mensagem que a sociedade valoriza e exalta a juventude? Porque a juventude traz como destaque a sua força física. Só que a força do jovem acaba. A disposição acaba, o jovem se fadiga. Mas o crente idoso não vive da força da carne. O crente vive da força que vem do trono de Deus. Como águia, ele renova a sua plumagem. Os que esperam no Senhor trocam a sua fraqueza pela renovação divina. E eles continuam caminhando sem esmorecer. É por isso que você, idoso, consegue continuar. Mas voltando para a árvore, o que acontece com a árvore quando ela está bem alimentada e plantada junto às águas do Senhor? O versículo 14 dá uma promessa extraordinária. Na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. Na lógica do mundo, o envelhecimento é visto como perda de utilidade. Na lógica do reino de Deus, a idade avançada é a época da colheita. Mas que frutos são esses? São frutos que vêm através da maturidade espiritual e através da idade avançada e da experiência de vida. Temos os frutos do Espírito, temos o fruto do Espírito com seus diversos gomos, ali em Gálatas 5:22, dentre eles paz, amor, paciência, sabedoria. Mas ao longo da vida os idosos desenvolvem quase que atributos, tá? Como o cuidado, o conselho, a preocupação, a oração intercessora pelos filhos e netos, como a irmãzinha falou aqui na frente. São eles que pegam e sustentam a família orando. Mas para que haja essa integração e visão de futuro, para que esses frutos possam abençoar a igreja, é preciso integrar o idoso às novas gerações. A melhor maneira de valorizar o passado é oferecer respostas ao futuro. E eu afirmo novamente hoje, você idoso não é uma pessoa que envelheceu. Você idoso é um jovem que prosperou. Embora o seu corpo possa estar cansado, sua alegria e seu coração permanecem vigorosos. E nós vimos isso aqui na noite de hoje. Estamos crocantes? Como foi dito aqui? Estamos. A gente não está velho, a gente está virando biscoito. Creme cracker, crocante, né? Levanta, crack. A gente está crocante. Mas, continuamos vigorosos. Quando integrado, o idoso se sente valorizado, pertencido, cuidado e amado.
Mas a gente tem dificuldade de abrir determinadas coisas para os idosos. E aqui eu vou falar uma coisa para vocês, são diversas igrejas aqui, e eu quero saber de vocês. Eu não sei aqui nessa igreja, não é de vocês, mas eu tenho visto por aí que os nossos idosos, jovens e adolescentes, ouçam isso. Não sei se é recado de Deus, eu sei que é meu para vocês, tá? Eu tenho visto que nossos idosos são mais animados e divertidos do que os jovens e adolescentes atuais na hora de participar de uma descansa. Fala, Deus! Gente, vocês não têm noção. Eu trabalho com terceira idade, eu faço atividades que tem lugar que eu tenho que usar megafone quando é idoso. Que eles não ouvem, não. Ô galera competitiva. Galera competitiva. Desde fazer um qual é a música gospel, que você pega e tem que descobrir o louvor, desde um jogo, desde um quiz bíblico, e eles mandam ver numa alegria, e aí tu termina cansado, esbaforido, e pastor, quando tem outro? Calma, gente. Os idosos, assim como a árvore, serão cheios de seiva e verdor. Literalmente. Sabe o que quer dizer isso lá no hebraico? Fiquei chocado quando eu vi essa seiva e vigor. Gordura. E falando de gordura, eu falo com propriedade. O que é gordura? A seiva é o sangue da árvore. O Senhor garante a reserva de forças espirituais necessárias para cada novo dia. Porque a gordura é reserva de energia do corpo. Eles são cheios de verdor, são vigorosos. Significa ter a alma viçosa. O corpo físico pode ter ruga e cansaço, mas a alma do crente se renova de dia em dia. Como diz lá em 2 Coríntios 4,16, que eu quero ler com você. Aí tu vai dizer assim, cara, esse cara não para de abrir Bíblia, não? Pelo amor de Deus. Diz assim, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Ah, meu irmão, olha só, vou dizer uma coisa para você. A idade avançada em Cristo não precisa ser rabugenta, não precisa ser azeda, mas ela tem que ser, como diz ali, ó, tem que ser cheia de vida, de esperança e de alegria. Meu irmão, minha irmã, existe um horizonte que avança para a eternidade. No Velho Testamento, os antigos daquela época ainda não tinham a revelação plena do Evangelho. Para eles a vida parecia acabar no túmulo, mas o Novo Testamento abre as portas da eternidade. A nossa velhice aqui na terra é apenas a preparação para o desabrochar perfeito na presença de Deus para sempre. Seja no momento que Ele vier buscar toda a sua igreja, como foi cantado aqui, ou seja, no momento que Ele vier buscar só a mim e a você em particular. A nossa velhice aqui é apenas a preparação para isso. Olhando para tudo isso, qual é a grande lição que o Salmo 92 quer deixar ao nosso coração hoje? Por que Deus fez tudo isso por nós? Antes de finalizar, eu gostaria de recapitular 3 coisas com você. Primeira, nós não somos como a erva que seca e desaparece. Em Deus, nós fomos chamados para ser palmeiras flexíveis e cedros fortes. Segunda coisa que eu gostaria de recapitular. A nossa força não vem dos nossos braços, vem da raiz plantada no altar do Senhor. E a terceira coisa que eu gostaria que você guardasse em seu coração na noite de hoje. Na velhice, Deus renova a nossa seiva, garante o nosso vigor e multiplica nossos frutos. E é por isso que o propósito final, voltando lá para o Salmo 92,
E é por isso que o propósito final ele é revelado no versículo 15. O versículo seguinte fecha o salmo dizendo o motivo de tudo isso: para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Tudo isso que Deus faz na vida do justo é para ser revertido para a honra e glória dele. E às vezes o nosso maior problema é nos apegar na nossa humanidade, de forma a esquecer o propósito para o qual nós fomos criados, que é para a glória de Deus, que é tudo por Ele, para a honra e glória dEle. É para isso que eu e você existimos, é para isso que eu e você estamos aqui. Nós viemos cumprir um propósito de Deus. Mas saiba que o seu testemunho de vida, as suas orações e a sua fé firme dentro da sua família e da sua comunidade são a maior prova para os mais jovens de que Deus é fiel. Vocês são o exército de Cristo que foi enviado pelo próprio Deus para anunciar a essa geração: vale a pena ser fiel ao Senhor. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. Eu tenho 2 chamados aos corações reunidos aqui nessa noite. Se você ainda não plantou, se você ainda não foi plantado na casa do Senhor, eu quero te dizer que hoje é o dia de você entregar sua vida a Jesus Cristo e permitir que Ele seja a sua fonte inesgotável. Se você não entregou a sua vida a Jesus Cristo, hoje você tem a oportunidade de virar para Ele e falar: Senhor, eu preciso de Ti. Se tem alguém aqui nessa noite que não entregou a sua vida a Jesus e deseja fazer isso, eu peço que levante uma de suas mãos que eu vou orar por você. Está todo mundo de olho fechado. Aleluia. Ninguém levantou a mão e eu fico muito feliz por isso, que é sinal que todos já entregaram sua vida a Jesus. Mas eu tenho outro convite ao coração. Fica de olhos fechados. E esse convite é para quem se sente cansado ou desvalorizado. Eu não sei como você tem se sentido. Talvez você tenha chegado aqui hoje achando que não tem mais valor. Talvez você, idoso, tenha chegado aqui na noite de hoje pensando que você é um peso para a sua família, ou que a sua história já estava acabada. Eu quero te pedir que você levante uma de suas mãos. Ninguém está olhando, eu quero orar por você. Se você estava se sentindo dessa forma, abandonado, sem valor, não se sentindo amado, Deus te abençoe. Pode abaixar sua mão. Ora comigo. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus que ama a criança, o adolescente, o jovem, o adulto. Mas o Senhor tem um carinho muito especial para com os idosos. E o Senhor, desde o início da sua palavra, Senhor, desde o início da sua revelação, o Senhor sempre mandou se levantar diante dos idosos, honrar pai e mãe, valorizar as cães. Muito obrigado porque o seu amor, Senhor, tem sido manifesto pela vida dos nossos idosos. Senhor, nos ensina, enquanto igreja, a valorizar, amar os idosos.
Nos ensina a comunicar o amor a cada idoso, de forma que ele entenda, receba, se sinta amado, não apenas saiba que é amado, mas que ele possa se sentir amado em nossas igrejas, no nosso meio. Pai, abençoa a saúde do teu povo, que possamos estar reunidos em mais encontros, que possam haver mais encontros como esse, em que não olhemos as barreiras denominacionais, Senhor, que não olhemos as placas de igreja, Senhor, mas que possamos estar reunidos juntos, louvando, adorando, bendizendo o Teu santo nome, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em toda e qualquer igreja, idosos unidos, como leões do Senhor, como soldados do Seu exército, como soldados do exército que reconhecem Cristo como seu general. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos realizar a Tua vontade, no nome santo de Jesus. Abençoa o coração desta pessoa que levantou a sua mão, Senhor. Consola o coração dessa pessoa. O Senhor sabe o que se passa no coração e na vida dela, na sua mente. Que ela possa, Senhor, se sentir amada pelo Senhor, mas que ela encontre pessoas que a amem, que a valorizem, como ela deseja e deve ser amada. No nome santo de Jesus, Pai. No nome santo de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar uma última coisa para você. Saiba que quando você olha para esse salmo, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus, na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor. É como se Deus estivesse dizendo para você, meu irmão, minha irmã, você é o meu cedro, você é minha palmeira, eu ainda tenho frutos para gerar através de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Deus abençoe, pastor. Amém. Ricamente. Amém.